Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Christos voskrissi. Christos anesti. Cristo ressuscitou. Em verdade ressuscitou. Queridos amados cristãos ortodoxos, felizes estamos nesse maravilhoso período de fluxo de graça, o período pascal. Saímos do período triódio e agora inauguramos o período pascal, que vamos até o Pentecostes, lendo o livro do Pentecostarion. Essa época maravilhosa de graça, onde nós temos as maravilhas das leituras do Evangelho de João, teólogo, explicando-nos sobre os símbolos da água, do vinho, da luz, tudo isso em relação à maravilha da ressurreição de Cristo. Período esse que é o único no ano que temos que aproveitar bastante. Afinal de contas, nem todo ano estamos dignos de estarmos celebrando o período pascal. A Igreja Ortodoxa celebra só o dia de Páscoa durante 8 dias e a festa pascal, esse período de festa, por 50 dias. Isso já é por si um sinaleiro de que ela é a verdade, porque nenhuma outra jurisdição, nenhuma outra tradição comemora a Páscoa, o dia dela, por 8 dias, e sua festa, sua apodoses, só se dá na festa da Ascensão, por 40 dias, mas o período chamado Pentecostarion se estende até o Pentecostes, 50 dias desde o domingo passado até o dia da maravilhosa festa do 10º do Pentecostes, o dia que a igreja recebe o dom do Espírito Santo. Por isso, hoje nós estamos no segundo domingo de Páscoa, ou, a melhor dito, a anti-Páscoa, ou melhor dito, o domingo de Tomé. São vários os nomes que se dá ao domingo de hoje. Pode se chamar segundo domingo de Páscoa, domingo de Tomé ou antipáscoa. Por que antipáscoa? Porque é como se nós estivéssemos comemorando de novo a Páscoa pela segunda vez. Afinal de contas, o evangelho que é lido, Nosso Senhor estava justamente no mesmo dia o qual ele ressuscitou. Ele resolveu, portanto, de manhã cedo, apareceu logo às mulheres miróforas. Primeiramente apareceu aquelas que foram fiéis a ele, mesmo na hora da crucificação, não abandonaram, foram fiéis a ele até o fim, e por isso apareceu primeiro a sua Santíssima Mãe, a Santíssima Theotokos Semper de Maria, quando ela estava indo com Maria Madalena ao jardim, obviamente venerar o seu filho, terminar o seu funeral. Ela foi a primeira que foi com Maria Madalena, e Nosso Senhor aproveitou que Maria Madalena ficou um pouco para trás, e apareceu exclusivo e sozinho primeiro a sua Santíssima Mãe. Óbvio, como disse São Gregório Palamas, é uma coisa óbvia. Se a primeira pessoa que o Verbo olhou o seu rostinho, quando saiu do ventre, sem romper o selo da virgindade, a primeira pessoa que ele viu foi a Virgem, quando ele agora, homem, ressurrecto a uma vez, quando ele rompesse, sem romper, perdão, o selo do sepulcro e a pedra sem ser removida, ele atravessasse o sepulcro, ou seja, assim como não rompeu a virgindade da Virgem, quando ela foi parir, assim, por isso que é chamada a Santíssima Theotokos é virgem antes, durante e após o parto, da mesma maneira que o menino Jesus saiu do ventre sem romper o selo de sua mãe, da mesma maneira quando ele ressuscita, ele sai do sepulcro sem romper o selo do sepulcro. Afinal de contas, é um corpo agora com outras propriedades. O mesmo corpo com o qual ele viveu, ele ressuscitou, porém com outras propriedades. Um corpo agora digno da glorificação deste corpo. Mas a primeira pessoa que ele viu, quando saiu do ventre, sem romper o selo da virgindade, foi sua mãe. E é óbvio, como diz Gregório Palamas, que a primeira pessoa que ele ia procurar para ver, após também ressuscitar e sem romper o selo do sepulcro, sair, seria também a sua Santíssima Mãe. Esses detalhes todos nós veremos ao longo desses sermões, ao longo desse período pascal. Leiam com bastante atenção, sem preguiça, não é tempo de preguiça. Como diz o Beato Serafim Roso, o que é? Jejuaram, fizeram um pouquinho de sacrifício no período do triódio, aí chega o período pascal, vão se extravagar, vão se embebedar, vão fazer como os protestantes e católicos, que durante a quaresma são estrios, durante a Páscoa arrebentam as comportas da perversidade, da frouxidão espiritual. Não, senhor. Não é assim que se comporta no período do Pentecostarion. A mesma sese que a gente mantinha em jejum, agora nós vamos manter, só que não em jejum, em festa. Como diz Nosso Senhor Jesus Cristo, quando o noivo está presente, não há motivo que se jejue. E agora estamos presentes com esse período pascal. E nós, embora não estamos ali no jejuando de carne, disso, daquilo, de óleo, blá, 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 nós estamos, na verdade, num período tão belo que ele também nos impulsiona a um alto grau de vida espiritual, diferente de outras épocas do ano também. Com leituras específicas. Se vocês verem, nós vamos postar aí no jornal as explicações. Por que os apóstolos tocaram o corpo de Cristo? O próprio Tomé pôde tocar o corpo de Cristo, mas por que é que, por exemplo, Maria Madalena, quando tentou tocar o corpo de Cristo, ela foi proibida de tocá-lo? Que mistérios são esses? Por que um pode tocar, o outro não pode tocar?
Outra coisa, por que foi providencial, talvez, que Tomé não estivesse ali? O que aconteceu que ele não estava? Por que ele não estava? O que ele estava fazendo? Para onde ele foi? Essas coisas todas, nós temos os artigos e a tradição dos padres nos explica exatamente por que é assim, por que tem que ser assim. E por isso, a mesma maneira que na Quaresma havia muitas leituras, nesse período também há uma grande necessidade teológica, e não é momento para pegar isso ou relaxar. Porque psicologicamente muitos vêm até mais ou menos bonitinhos, né, na Quaresma, aí chega a Páscoa, aí agora vou tirar o pé do acelerador. Não, senhor, é sem fim. A escada espiritual a gente sobe sem olhar para trás e sem fim. De ano em ano, de graça em graça, de quaresma em quaresma, de Páscoa em Páscoa, quaresma em quaresma, Páscoa em Páscoa. E nunca devemos parar, nem mesmo olhar para trás. É outro estilo de vida, é outra temperatura de vida. É outra condição de temperatura e pressão, ok? Tendo dito isto, nós vimos então que Nosso Senhor primeiramente apareceu a sua mãe, Santíssima Theotokos, depois a Maria Madalena, que foram duas primeiro que foram, e depois as outras miróforas. Apareceu a elas e a cada uma delas disse: alegrem-se. Mais tarde, ao anoitecer, no final do dia, naquele mesmo cenáculo onde eles haviam celebrado a Santa Ceia, os apóstolos haviam fugido para lá, desnorteados, tristes, depressivos, sem entender muito o que aconteceu. Pedro, consternado pela traição que tinha feito ao seu próprio Messias, eles mesmos encabeçando os seus co-apóstolos, se reúnem no cenáculo, e o que está ali é um clima completamente que pairava o vazio interior. Mas de repente diz o evangelho que nós lemos hoje: estando fechadas as portas daquela sala, daquele mezanino, daquela sala superior, estando fechadas as portas por medo dos judeus, de repente então, um estrondo se ouviu, um barulho se ouviu, e de repente, estando fechadas as portas por medo dos judeus, Cristo entra no ambiente, todos ficam perplexos, e ele diz: paz a todos. Para as mulheres, que a vida é senão tristeza, Nosso Senhor diz para elas: alegrem-se. Afinal de contas, a vida da mulher é uma vida de tristeza. Quanto mais aceitar, mais fácil fica de ser mulher. É ou não é? Afinal de contas, a maternidade tem a dor do parto. Ainda que depois da dor do parto, toda aquela dor é graciada pela alegria de ver o rosto do filho amado, e aquela dor é como não tivesse sido nada. O fardo de ser o sustentáculo e o esteio de uma família é um peso tremendo. Melhor aceitar e ser feliz dentro dessa tristeza, deste fardo. E isso é verdadeira inteligência feminina. Fora disso, toda essa felicidade que principalmente hoje a ideologia moderna prega para a mulher, essa suposta liberdade, essa suposta escolha, essas opções, essa euforia, isto nunca trará felicidade à mulher. Tampouco nem ao homem, mas nós estamos falando primeiro aqui da questão da mulher. Então, sabendo que a mulher sofre dor, que a mulher tem os seus períodos ao longo do mês, que a mulher tem a sua gestação, que a mulher tem a sua lactação, que tem o seu momento de parir, o seu ciclo é assim, fora as tristezas de guiar os filhos e vê-los às vezes desencaminhados, educá-los, a energia que tem que ter para educar o filho dia a dia, detalhe em detalhe, com energia, fulgor e estamina. Senão, crescerão os filhos completamente esclerosados, não é? Completamente mal educados, como animais, que se deu comida, se deu água, mas não aprenderam absolutamente nada. Tendo em vista essa realidade da mulher, Nosso Senhor, então, diz a ela: alegre-se. E apareceu a elas primeiramente. Já aos homens, aos apóstolos, Nosso Senhor diz: paz a todos, porque nosso fardo é diferente, mas tampouco é um fardo de felicidade. Acabei de dizer da mulher, a mesma coisa o homem. Existe algum tipo de homem verdadeiro que pode ser um homem que pensa, que cogita que a sua vida terá algum momento, algum segundo sequer, mental, psíquico, emocional ou físico de paz? Se esse menino não foi educado na família, para ele entender que o homem brinca quando é pequenino, depois de adolescente, acabou. A vida dele é luta, guerra, atividade marcial, perigos, conquistas, nunca para, nunca parará.
só quando ele, cansado, for agraciado pelo descanso, onde o seu coração vai parar de bater, o seu cérebro vai parar de funcionar e sua alma será descansada naquilo que é a morte. Um homem que não tem entendido isso, que quer momentos de paz, momentos de tranquilidade mental e silêncio quando ele quer, e tranquilidade quando ele quer, é um homem que vive também numa utopia tão louca, tão entorpecida de romantismo fictício mundano, como as mulheres, que às vezes adolescentezinhas estão mimadas pelo papai e pela mamãe, pensam que a vida vai ser uma maravilha, pensam que a vida pode ser escolha, e eu posso fazer o que eu quiser, e eu sou a dona de mim mesma. Olha, ainda que sejam solteiras, a vida aqui, seja para o homem, seja para a mulher, em um só resumo, é dor, tristeza, sofrimento, luta. Quando a gente é educado assim, a gente olha tudo isso, a gente coloca dentro de nós e diz, eu vou viver bem todo esse cenário e vou ser bem sucedido. Mas para mim não é novidade. Quando para um guerreiro não é novidade que ele vai para a guerra, ele vai lá motivado, não é? Porque se ele for dizendo, eu vou para a guerra e já vou depressivo, ele já vai ser morto no primeiro golpe. Mas quando ele entende que o único estilo de vida é a guerra, que o único estilo de vida é a pancadaria, então ele já entende, essa é a realidade do mundo. Logo eu vou ter que entrar nisso bem motivado. Senão, no primeiro segundo, outros motivados me destruirão, me farão pó. Porque os outros inimigos também sabem que para eles também não tem opção. Para eles também não tem paz. Para eles não tem nada aqui fácil nessa vida. Mas eles têm a qualidade de estarem motivados. Se eu não tiver pelo menos equiparado na guerra, na motivação, então, meu amigo, eu já estou perdido. A vida é mais fácil quando é vista pela ótica do Evangelho, não é? Então, uma vez que essa é a realidade do homem e da mulher, às mulheres foi dito, alegrem-se, às mirófaras. E aos homens, paz a todos. Afinal de contas, já estavam ali. Mal Cristo morreu, já estavam perseguidos por medo dos judeus. As portas fechadas, as janelas trancadas, e Cristo entra. E a alegria que deu ao coração das mulheres, deu também agora uma paz ao coração daqueles homens, que eram corajosos, mas haviam acabado de cometer um deslize da fraqueza. Aquelas mulheres mais frágeis, não há nada mais frágil do que essas flores de Páscoa. Assim é a mulher. Mas mostraram coragem e fortaleza em sua natureza feminina na hora que foi necessário. Já os homens têm uma natureza mais rústica, uma natureza mais robusta, mas na hora da provação, às vezes são os covardes. E assim foi com os discípulos. Os 12, ninguém foi lá, diante da cruz, fazer uma propaganda e dizer, não, se quiserem matar ele, matem primeiro a mim. Todos fugiram, todos arregaram. Mas nosso Senhor vem, tranquilamente, de madrugada, à noitinha, lá pela hora da ceia, e diz, paz a todos. Paz, que não se preocupe, eu venci a morte. Paz, que eu não vou levar nada para o lado pessoal. Eu só vim ver vocês, meus amados discípulos, meus amados amigos, que comigo foram os fiéis durante 3 anos. Não é por um deslize humano qualquer que eu vou vos abandonar. Vamos juntos. Vamos. Prepare inclusive um peixe. Prepare um pouco do cordeiro. Eu também comerei, para provar que estava vivo. E diante daquela situação toda, o que acontece é que Tomé, o dito Tomé, não estava ali presente e não pôde contemplar aquilo. O Ocidente interpreta que quando Tomé estava ausente, e depois ele, quando estava 8 dias depois, quando foi comunicado a ele, né, acabamos de ver o Senhor, ele apareceu aqui para nós, ele disse, como? Não, veja bem, se eu não colocar o dedo dentro das feridas, se eu não colocar a minha mão dentro do lado, atravessar o lado e botar a minha mão no vazio do coração, eu não creio. Passaram-se, portanto, os 8 dias. Passando esses 8 dias, nosso Senhor então aparece a Tomé, e ali diz imediatamente para ele, põe então o dedo dentro das minhas feridas, das minhas chagas, e põe a tua mão, veja o ícone, ele foi obrigado a meter a mão dentro do lado de nosso Senhor Jesus Cristo, por qual a lança transpassou. Imagine que situação. Imaginemos agora aquele cenário. Tomé, então, constrangido pela presença de Cristo 8 dias depois, nosso Senhor apresenta e novamente diz, paz a todos. Agora, Tomé, ponha o dedo dentro das chagas, e teve que pôr, ele teve que ser constrangido a pôr o dedo. Agora vem, ponha a mão dentro do meu lado. Veja o próprio ícone. Ele colocando a mão atravessando dentro das vísceras do próprio Cristo. E ele então diz a sua confissão de fé que se eternizou na história da igreja para sempre. Meu Senhor e meu Deus. Ou seja, meu Senhor adorando a sua humanidade. Meu Deus, a sua divindade. Theantropos, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e essa é a confissão de fé ortodoxa. Meu Senhor, reconhecendo nele o homem,
superior a todos, mas um homem que é Deus. Homem e Deus, a uma vez, uma só pessoa. E nosso Senhor diz, por que tu botastes a mão? Por que tu vistes tudo isso? Por que tu me examinaste? Tu crês? E então o Ocidente, quando interpreta tudo isso, automaticamente o que vai interpretar? Tomé era um homem de pouca fé. Tomé duvidou. Olha aí, já não tinha a mesma categoria de fé que os outros, não é? Isso é verdade dentro da tradição ortodoxa? Essa é a personalidade de Tomé, um homem de fraca fé? Negativo. Ontem à noite, de madrugada, lá para quase 1 da manhã, conversávamos com o casal da família Costa. Tudo o que nós vamos analisar sem a tradição ortodoxa não será nada mais do que meras interpretações pessoais de alguém que não está dentro da família, para poder entender o que a Escritura de fato quer nos dizer. Tomé não tinha pouca fé, coisa nenhuma, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele viu a fabricação de óleos, do nada, do barro e do cuspe, ao cego de nascença. Ele viu a ressurreição das 3 pessoas ressurrectas, inclusive Lázaro de 4 dias. Ele viu todos os milagres. A preocupação de Noé não era dúvida, não era crer ou achar que é impossível Cristo ressuscitar. Isso não era problema para ele. A única questão é que ele chegou e pensou o seguinte, peraí. Cristo apareceu a vocês, sabendo, sendo Deus, que eu não estava. Não. Agora, a minha situação, eu me sinto uma pessoa decrépita. Como vai ser, diz na homilia de São João de Costrá, como que vai ser que eu vou me levantar daqui a pouco e eu vou ter que dar o testemunho disso? Vocês estão me dizendo que nosso Deus ressuscitou? Nosso Cristo Jesus de Nazaré ressuscitou? Aí, na hora que eu tiver que sair daqui, que Ele me mandar, através do seu Espírito, pregar nas nações, todos vocês vão ter o privilégio de dizerem, olha, esse é o Cristo, Ele ressuscitou, Christos vos Christi, Christos aneste, Cristo ressuscitou, essa é a boa nova, esse é o Evangelho, convertam-se, pagãos, gentios, celtas, seja quem for, convertam-se. E perguntarão, quem é esse homem de Deus que você prega? E dirão, aquele que fez um cego enxergar, um paralítico andar, ressuscitou um morto de 4 dias e ressuscitou. E então os pagãos me perguntarão, ah, sim, e você viu os milagres? Vi. Viu quando ele criou o olho do nada? Sim. Você garante? Garanto. Sou um apóstolo dizendo em nome dele que ele é assim. Fez isso, assim, assim, assado. Ok. E ele também curou, ressuscitou um morto da tumba de 4 dias já fedendo. Também. Você viu? Vi. Ok. Estamos quase acreditando em você. Agora vamos dizer, ele venceu a morte, ele mesmo venceu a morte. Venceu. Você viu? Não. Como é que seria isso? Também disse, acabou. Por algum motivo eu fui deflagrado do meu Senhor. Na hora que eu for cumprir a missão apostólica, todos vocês vão ter o próprio testemunho ocular que viram o Messias ressuscitado. A minha pregação será fraca. O que será de mim? Por isso eu digo que se eu não botar o dedo dentro das feridas, se eu não colocar a mão dentro do lado, eu não estarei satisfeito para ser um apóstolo missionário do meu Deus, do meu Cristo. Esse é o contexto de que Tomé estava ali contrariado, não em dúvida ou com pouca fé. Mas o Ocidente prega tudo de maneira superficial e a gente cresce lendo o Evangelho imaginando Tomé como o apóstolo da fraca fé, como o pé frio, vamos dizer assim, o pé de chinelo, o pé frio. Não é assim. O contexto é este, era a preocupação, prudência dele de saber quando eu for realizar a minha pregação diante dos continentes. Por exemplo, nós sabemos que Tomé foi inclusive designado a pregar onde? Nas Índias e nas Américas. Esse nome que se diz América é muito mais antigo do que América, não tem nada a ver com Américo Vespuccio, que chegou aqui, nada. Já os romanos sabiam dessas terras e já haviam denominado muito antes aqui o continente americano, que vem de outras terminologias latínicas a respeito da terminologia América. Tudo isso é uma coincidência que a história foi fabricando e por isso coincidiu do navegador chamar coincidentemente Américo. Tudo uma situação para que a história pudesse ser coincidente e conveniente para quem contava. Mas sempre se soube dessas terras. O mundo antigo sempre soube de todas as terras existentes no mundo. E por isso, na hora de dividir a pizza, caiu no sorteio para Tomé e evangelizar as Índias e as Américas. E é por isso que todos nós hoje sabemos, até com comprovações históricas, que na época
onde cada um foi para um canto do mundo, nós temos o famoso Pai Sumé. Os próprios Guaranis, os Astecas, Incas, Maias, os Aleutas por cima da América do Norte, todos eles narram uma figura que é justamente um homem de traços diferentes dos deles, com uma longa barba branca, que chegou, evangelizou e pregou a vitória sobre a morte, pregou o batismo, pregou a trindade, pregou a cruz. Essa é a chamada lenda do Pai Sumé nas Américas, que não é mais do que o apóstolo Tomé, que evangelizou as Índias e lá deu certo. Lá foi criada uma igreja local, que até hoje está vigente, já não é mais ortodoxa, mas é a igreja Sírio-Malankar, de rito jacobita, que é justamente a igreja ortodoxa da Índia, a qual infelizmente não é calcedoniana, mas enfim, isso é uma história para outro momento. E depois de evangelizar as Índias, ele também chegou àquilo que é a região das Américas, mas a evangelização aqui não deu tão certo. O evangelho não foi tão absorvido naquele contexto histórico como foi nas Índias. E depois ele foi martirizado no que nós chamamos hoje uma terra mais ou menos ali, próximo daquela região onde temos a capital da Índia e aquela questão toda. Mas enfim, essa é a história do apóstolo Tomé. Como que ele iria chegar aos povos e dizer que Cristo ressuscitou, se ele mesmo havia sido testemunha da própria dele vivo e ressuscitado? Essa era a preocupação dele, de ter uma assinatura no seu testemunho, dizendo, eu vi e comprovo que ele ressuscitou. E inclusive, aí olha como a coisa virou a favor dele. Agora o testemunho dele, pela sua humildade, ficou grandiosíssimo, porque agora ele pode dizer, eu na minha audácia desafiei, e eu posso dizer que eu não só vi, como agora, olha a diferença, o meu Senhor e meu Deus, que a mim apareceu, permitiu que eu colocasse o dedo dentro das feridas e a mão dentro do lado, e eu toquei e vi que é um Deus e homem que venceu a morte e ressuscitou e nos deu a salvação. Então a sua pregação agora ficou até mais poderosa. Esse é o contexto de o que nós dizemos dessa antepáscoa, esse domingo maravilhoso e grandioso dessa festa, que inclusive é a festa patronal da nossa missão em Itaguá, no Paraguai. O domingo de São Tomé, onde justamente coincide, as terras guaraníticas ali foram evangelizadas pelo apóstolo Tomé. Então, uma pergunta que pode surgir diante desse contexto é uma pergunta interessantíssima. Se Cristo venceu a morte e o seu corpo foi completamente agora glorificado, tanto com a característica de que esse corpo era o mesmas células, os mesmos elementos, o mesmo sódio, potássio, o magnésio, tudo que era dele, voltou para ele e foi reconfigurado, até porque a corrupção, no caso do corpo de Cristo, não foi sofrida nem mesmo um segundo. Diferentemente de Lázaro, nas outras ressurreições, onde o corpo caducou, nem que seja 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, no caso do corpo de Cristo, todos os seus elementos ali ficaram pertencentes a ele ainda, porque ele era um homem sem pecado, então o seu corpo não sofreu corrupção. Mas a sua alma vencendo a morte, porque o inferno não podia conter aquele que é o Criador da vida, então, sendo explodido, Cristo então ressuscita, sua alma se conecta novamente com o seu corpo, e ele ressuscita. O corpo dele não havia sofrido nenhuma corrupção, mas agora, tendo ressuscitado, é um corpo agora glorificado, que está, portanto, acima das leis da natureza. Tanto é que ele não precisou abrir as portas para entrar dentro do cenáculo. Ele apenas atravessou. Portanto, agora esse corpo ressuscitado é um corpo que está acima das leis da natureza. Mas é o mesmo corpo que ele nasceu e viveu. Como também isso é uma prenúncia para nós. Qual é o corpo que nós vamos ressuscitar? Quando chegar a ressurreição dos mortos, com que corpo nós vamos ressuscitar? Com outro? Existem alguns hereges ao longo da história da igreja que chegaram a pregar que Deus vai fabricar outro corpo para nós, porque aquele já não existe mais. É uma grande heresia. Na verdade, a ressurreição se define, o mesmo corpo que nós tínhamos será restaurado à idade de 33 anos e será nos dado de novo, glorificado, no dia da ressurreição. Agora, aqueles que foram para o inferno receberão também um corpo ressurrecto, mas agora um corpo caduco e podre para ir para o inferno. Então, com a mesma ressurreição de Cristo, será concedida também a nós, caso nós participemos de sua morte e de sua ressurreição, que é o seu batismo e a vida, o estilo de vida ortodoxo. Para você participar da mesma morte e a mesma ressurreição que Cristo, você tem que passar pelo batismo e depois viver segundo o seu batismo, porque o batismo é a participação plena na mesma morte e na mesma ressurreição de Cristo.
ainda que o nosso corpo naquele momento não está glorificado, não atravessa paredes, ainda que batizado, é uma questão de tempo, caso a energia criada não seja abandonada por mim através da desobediência. Se eu me manter fiel aos meus mandamentos, ainda que morra, não há morte. É só um descanso no seio de Abraão, e na hora da ressurreição, o meu corpo voltará, o seu também, aos 33 anos de idade, no estado glorificado, agora acima das leis da natureza. Se esse é o contexto, fica aqui a pergunta: e por que é que nosso Senhor apareceu com as feridas? Por exemplo, se ele aparecesse agora para nós, ele iria aparecer com as feridas, com as chagas e o lado. Por quê? Se é um corpo completamente glorificado, que venceu a morte, não tinha nem corrupção, por que é que na hora que ressuscitou, não foi completamente restaurado as suas feridas, cicatrizes, as suas chagas? Algum de vocês tem uma ideia, quer dar um chute ou algum comentário? Tem alguma ideia de por que na hora que Cristo ressurrecto, com o corpo glorificado, acima das leis da natureza, mesmo assim preserva e sempre preservará até a eternidade, inclusive se sentou na ascensão, na glória do Pai, a sua destra, mesmo na ascensão, quando ele senta e glorifica, e não só glorifica, agora deifica o seu corpo humano, esse corpo não perdeu as chagas. Ainda que o corpo agora de Cristo não está, mas só glorificado na ressurreição. Pela festa da ascensão, nós veremos agora o corpo dele foi deificado. O mesmo grau de glória que ele sempre teve como verbo, agora o seu corpo humano também o tem. E isso é transmitido pelo poder do sacerdócio a qualquer um, individualmente, que esteja sobre uma paternidade. A mesma glória da deificação. Mas sem o sacerdócio não tem nem que ninguém se deifique no ar, sozinho ao vento, fora de igreja, rezando e acendendo incenso no meio das árvores. É impossível. Tudo que ligares será ligado, o que não ligares não será ligado. Para isso existe, inclusive, isso que nós chamamos de espada. Não é concedida a qualquer sacerdote. Somente é um grau de honra àqueles que podem cortar pecados nas almas e guiá-las e colocá-las sobre a sua tutela, protegendo-os, amparando-os e defendendo dos inimigos os demônios. Logo, tendo dado um pequeno espaço para vocês pensarem no intervalo de segundos, e aí, alguém quer chutar? Alguma ideia? João, nosso grande rabino da escola de Gamaliel, não queres dar um chute qualquer? Você, Elizabeth, você é a grande mãe das filósofas, não quer dar um chute por quê? Você, Dr. Bender, tem alguma sugestão? Você, querido Wesley? Nada. Mamá? Onde está Aaron? Aaron, que é o grande teólogo de nossa missão? Ele lo sabe, mas não quero dizer. A verdade é o seguinte: o que significam essas coisas para Cristo? Essas marcas, esse lado aberto, para Ele, significa até onde vai o amor de um Deus pela sua criatura. Para Ele aquilo é um orgulho, para que até os anjos, quando veem aquilo, adorando os serafins, santo, santo, santo é o Senhor Deus Sabaoth, fazendo prostrações, os coros dos anjos glorificam, como nós dizemos, santo, santo, santo é o Senhor Sabaoth, Deus Sabaoth, os céus e a terra te glorificam. Quando os serafins, os querubins, 24 horas, se na eternidade, o louvam e olham aquelas feridas, até eles, até hoje, sempre ficam atônitos e proclamam até onde foi e até onde vai o amor de Deus pela sua criatura. Para ele, aquilo não é um sinal de desonra. Aquilo não teria porquê ele, com o seu poder regenerativo, remover aquilo. Porque para todo sempre é o sinal que ele quer dar. Até onde foi o amor de Deus pela sua criatura. E por isso esses sinais sempre estarão. Cristo voltará à segunda vinda e para toda a eternidade, em seu corpo, ele vai guardar essas feridas. Porque é o sinal dele, para ele e para nós, do que significa. Em poucas palavras, não precisa muita coisa, né? Tomé botou a mão aqui dentro, tudo lanceado e aberto, no vazio. Preciso dizer mais alguma coisa? Até onde vai o meu amor por você, ó alma, ó criatura? Por você, tudo é para você. Você é o centro do macro e do microcosmos. É a minha criatura mais amada. Não precisa mais nada, não é? E nós vamos mais além. Gregório Palamado, seu sermão para o domingo de hoje, ainda nos denota o seguinte: isso é uma antecipação de que os mártires, quando ressuscitarem, o corpo deles não vai ser removido de suas cicatrizes. Vai ser um corpo glorificado e até deificado, mas os mártires não perderão as suas marcas.
São Jorge, todas as cicatrizes dos açoites, das queimaduras, das torturas, dos cortes de faca profundo, tudo isso estará essas cicatrizes nele, mesmo com o seu corpo glorificado. Assim como Santa Bárbara certamente terá a cicatriz da degolação, mesmo com o seu corpo glorificado e deificado. Por quê? Porque assim como Cristo foi um ato de amor dar a sua vida, não por expiação de pecados de alguém simplesmente, mas sim para poder vencer a morte, coisa que nós não podíamos fazer por nós mesmos, assim também os mártires, foi a marca das torturas aos mártires, para eles é um troféu, é uma glória de até onde agora o contrário. Os mártires, até onde vai o amor agora? Em resposta ao teu amor. Eu quero oferecer-te para ti, oh meu Deus. Até onde vai? Veja esse olho que foi arrancado. Veja essa cabeça que rolou. Eu quero dizer por toda a eternidade, preserva essas marcas em mim. Para que agora na eternidade, contigo no seio de Abraão, no paraíso, no reino dos céus, eu diga a ti, ó Senhor, tu tens as tuas marcas em prova de amor por nós, o gênero humano. Nós, os mártires, queremos oferecer nossas marcas, dizendo também, até onde vai o amor de uma criatura? Até onde vai o testemunho ortodoxo de confissão de fé e martírio de uma criatura? Pelo seu Criador. E então a troca de amor entre os mártires e o seu Criador, e o Criador e suas criaturas. Esse é o verdadeiro cristianismo. Ainda que nós não tenhamos essas marcas físicas de torturas, oferecemos o que a gente tem. O nosso dia a dia, nossa dificuldade, nossas tristezas, as nossas loucuras, a nossa dificuldade de ser um cristão, principalmente nos tempos que nós vemos, os tempos da era pós-cristã, é muito difícil ser minimamente ajustado ao estilo de vida ortodoxo. Nós oferecemos a isso. Que na hora da nossa morte e do juízo final nós dizemos, olha, eu não fui ao Coliseu ser arrancado as tripas, mas eu ofereço aqueles momentos onde na hora de educar os filhos eu fui contra o sistema vigente, onde na hora de ser homem, eu fui homem segundo o teu evangelho, e não segundo o mundo me diz que eu sou homem. Eu fui mulher, na verdade sendo mulher feliz, como as miróforas e como as grandes profetisas o foram, as diaconisas, as mulheres virgens, as monjas, as freiras, as santas mulheres casadas da história da igreja. Eu não me adequei ao mundo, eu me transformei em teu amor. Essas são as marcas que nós também temos que oferecer a nosso Cristo. Um tipo de martírio que é a prova da nossa vida. E se por algum motivo Deus nos chama até ao martírio físico, que então Ele nos dê a confissão de Tomé, capaz de não arregar e dizer, meu Senhor e meu Deus. Disso, faça-nos dignos, nosso Senhor e Deus, saúde dos filhos, pelas orações de Puríssima Mãe, até o tal que sempre Virgem Maria e todos os santos. Amém. Cristo ressuscitou. Em verdade ressuscitou. Christos Christi. Christos Christos Anest. Anitos Anest.